Nós estamos aqui caminhando nessa peregrinação junto com o apóstolo Paulo e a igreja de Colossos, né, já há algum tempo. E assim, a sensação que a gente tem à medida em que vai lendo a carta é que nós somos transportados lá para 2000 anos atrás e nós estamos assentados junto com os irmãos da igreja de Colossos, né? Apesar que Paulo não estava ali presencialmente ministrando para eles, mas os irmãos ficavam assentados e um dos irmãos pegava os escritos de Paulo e lia entre eles. E ao ler esses escritos, os irmãos eram edificados na palavra do Senhor Jesus. Então é como se nós voltássemos no tempo e estivéssemos assentados também recebendo essa palavra de Deus para o nosso coração, sendo aperfeiçoados no Senhor Jesus, nesse ministério do Espírito sobre a nossa vida. O que nós temos hoje, na sequência do nosso estudo dessa carta, né, da nossa interatividade com a igreja de Colossos, está aí no capítulo 12, em diante, o capítulo 3, o verso 12 em diante, que diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Apenas até o verso de número 15. Esse é um texto desafiador, é uma chamada para todos nós, é um imperativo que o apóstolo Paulo coloca aqui para todos nós. Nós devemos buscar, né, acima de tudo, viver a partir do amor, que ousadamente o apóstolo Paulo vai chamar de vínculo da perfeição. Então, instruído pelo Senhor, ele vai dizer que o amor é o vínculo da perfeição. O amor é o elo, é aquilo que amarra, é aquilo que une pessoas, é aquilo que dá substância e conteúdo aos relacionamentos. E ele diz: revesti-vos, ou vestir de novo desse vínculo do amor, deste amor que faz com que os relacionamentos sejam perfeitos, sejam orientados pelo Senhor Jesus. E é um desafio por quê? É um desafio porque nós estamos vivendo em um tempo em que nós somos insuflados o tempo todo a criar apartheids sociais. Então, o tempo todo nós estamos sendo seduzidos a olhar para as pessoas a partir de algo que ela defende ou deixa de defender. Então, nós vamos separando os grupos de pessoas, o olhar social, o olhar financeiro, o olhar político, o olhar da forma de ser do indivíduo, e a gente vai separando as pessoas. E é muito desafiador, porque o Paulo está dizendo que a gente deve tomar cuidado e não se deixar levar por esse apartheid que nós estamos enfrentando no nosso tempo, principalmente no Brasil. Que nós devemos nos relacionar. E que a maneira certa de nos relacionar é viver em amor, porque o amor é o vínculo da perfeição. Revesti-vos significa vestir novamente. Esse vínculo, chamado vínculo, é uma palavra que nos ajuda a entender. Esse elo da perfeição, o Paulo diz que é como uma roupa que você coloca sobre outras roupas. As mulheres entendem melhor disso que os homens.
Hoje, por exemplo, eu fui procurar uma camisa para vestir e a minha esposa olhou para o guarda-roupa e disse, nossa, que tanta camisa, tudo igual. Os homens, né? Os homens. As mulheres entendem muito melhor disso. A mulher usa, por exemplo, um sobretudo. O que é o sobretudo? É aquela roupa maior que você coloca e ela dá, então, toda a elegância em tudo que você vestiu por baixo. Então, você coloca uma roupa por baixo e depois você vem com o sobretudo, está revestido. Então, esse vínculo da perfeição é aquilo que você coloca sobre, e aí ele forma o conjunto, harmoniza, é aquilo que dá aquela característica bela, é o que vai criar o complemento de tudo que você está fazendo, de modo que se você tirar o sobretudo, fica ruim. Aí o apóstolo Paulo diz, revesti-vos. Revesti-vos. O que é revestir? Vestir novamente. Só que ele não está dizendo revista-se. Ele está dizendo revesti-vos. O que é revesti-vos? É que eu ajudo você a vestir de novo. Então nós homens temos uma experiência que as mulheres não têm. Por exemplo, vestir um blazer. A coisa mais difícil é você vestir um blazer sozinho, ou um paletó, né? Então você pega e engancha uma mão por aqui, a outra vai, uma confusão para vestir sozinho. Mas vem aqui, mas você revestir-vos, né? Quer dizer, você vai ajudar o outro a se vestir. Mas se eu for o seu já estou me enganando. Olha, muito mais fácil. Revesti-los, ajude o outro a se vestir. Essa linguagem que ele está usando. Ajude o outro, revestir, ajude o outro a se vestir novamente. Por quê? Lembram que nós estamos caminhando aí no raciocínio do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, nós temos problemas interiores da nossa carnalidade, nós temos problemas do pecado enraizado em nós, e nós achamos que vamos vencer isso sozinho. E o apóstolo Paulo chamou a nossa atenção anteriormente, dizendo o seguinte, magias não têm o poder de tirar a carnalidade dentro de você, campanhas não têm poder de tirar a carnalidade dentro de você, dar dízimo e oferta não tem poder de tirar a carnalidade dentro de você, participar de eventos, de conferências, fazer jejuns, nada disso tem o poder de vencer a carnalidade que está dentro de nós, o pecado que está dentro de nós. Fazer o que é certo e o que é errado, deixar isso não tem poder. Deixar de comer isso, deixar de beber aquilo, deixar de ouvir isso, deixar de ouvir aquilo, nada disso tem poder contra a sensualidade, contra a carnalidade que está em nós. Ele diz que o único poder operante é se nós estivermos unidos a Cristo. Se nós morremos com Cristo e pela fé nós ressuscitamos com Cristo, é o poder da união com Cristo que faz com que toda a carnalidade em nós seja derrotada. Todo princípio para o mal, toda disposição para fazer aquilo que desagrada a Deus, só é vencido na nossa união com Cristo. Aí ele disse que quando nós estamos unidos a Cristo, quando pela fé nós estamos agora mortos com Ele em sua morte e ressuscitados para a vida juntamente com Ele, agora sim, nós vamos pensar nas coisas que são de cima, fixar o nosso pensamento nas coisas que são de cima. Aí ele diz mais, agora nós vamos mortificar toda prostituição, impureza, lascívia, paixões, ira, mentira, todo tipo de pecado que habita em nós. Estando em Cristo, unidos em Cristo, nós podemos agora necrosar, que é a palavra utilizada do grego. Nós podemos agora matar essas obras que tentam se ressuscitar dentro de nós. Então ele diz que nós devemos deixar essas coisas, dizer não
às coisas terrenas. E quando nós dizemos não às coisas terrenas, o apóstolo Paulo diz, agora vocês precisam se encher das coisas celestiais. Porque ninguém nunca será vazio. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Jesus disse que você é produto daquilo que está no seu coração. O que você revela fora é aquilo que está no seu coração. De modo que ninguém está neutro. Ou você está cheio de Deus, ou você está cheio de si. E estando cheio de si, certamente estará cheio também das coisas malignas e infernais. Então, ninguém estará vazio, ou cheio de Deus, ou cheio de si. Aí ele diz, despoje, diga não a tudo que é terreno, e agora encha-se daquilo que é de Deus. Encha-se daquilo que vai fazer com que o seu coração e a sua vida frutifique para a glória de Deus. Aí ele diz então, irmão, já que nós dissemos não às coisas terrenas, agora vamos nos revestir. Vamos cada um de nós vestir o outro, já que nós somos eleitos de Deus. O eleito de Deus não é aquele que defende a doutrina da eleição. O eleito de Deus é aquele que, estando em Cristo Jesus, está preparado e pronto para toda boa obra. O eleito de Deus é aquele que, em Cristo Jesus, se assegurou que nele eu posso viver para a glória de Deus. Na prática, esse é o eleito de Deus. Então ele diz, como eleitos de Deus e santos de Deus, amados de Deus, nós devemos nos revestir. E ele diz que o amor é o vínculo. Né? O vínculo, eu vi o pastor Augusto Nicodemos. Ele diz que o vínculo é isso aqui. Então é o que une essas duas partes por igual. Isso é o vínculo. Faz com que essas duas partes se encontrem e sejam iguais. O amor é o vínculo da perfeição. Aí você diz, como é o amor então? Aí o apóstolo Paulo, ele vai decifrar, ele vai traduzir na prática o que é o amor, como é esse jeito de viver. Levando em consideração que o âmago da vida cristã é o nosso relacionamento com as pessoas. Amém? O que nós podemos dizer assim, a forma como nós tratamos as pessoas, a forma como nós lidamos com as pessoas, é a qualidade do nosso relacionamento uns com os outros e é aquilo que vai expressar o nosso relacionamento com Deus. Então, a maneira como você lida com as pessoas é que diz o tamanho do seu aprofundamento na relação com Deus. Não é o oposto. Há uma direção contrária nesse sentido. As pessoas dizem, eu tenho que dar respostas a Deus, eu não tenho nada a ver com as pessoas. A minha vida é com Deus. Só que a sua vida com Deus, ela é expressa na sua relação com as pessoas. Então a gente conhece se você é de Deus pelo modo como você se relaciona com as pessoas. Foi assim que a gente conheceu a Deus quando Jesus veio. Jesus não ficou assim, eu estou mostrando o Pai, estou mostrando o Pai. Ele se relacionava com as pessoas de modo que as pessoas disseram, esse veio da parte de Deus. Esse veio da parte de Deus. Então, o apóstolo Paulo nos chama a atenção para essa vida que está presente nos nossos relacionamentos comunitários, nos nossos relacionamentos como irmãos em Cristo Jesus. Aí ele diz, em primeiro lugar, revesti-vos de ternos afetos de misericórdia. Entranháveis afetos de misericórdia. Essa palavra ternos vem de entranhas. Nessa época do apóstolo Paulo, algumas traduções mais antigas utilizam a palavra entranháveis afetos. Entendia-se que
as entranhas, era o âmago do ser humano. Então ele diz que haja em vocês um sentimento sincero e profundo de misericórdia pelas pessoas. Que você seja sensível às misérias dos outros. Seja sensível às dificuldades e às misérias dos irmãos. Revesti-vos com essa característica do amor de Deus. Revesti-vos com esses afetos. Seja misericordioso com as pessoas. Que o seu olhar alcance com sensibilidade todas as pessoas. Seja misericordioso. Olhe para as pessoas, para os irmãos. Ele está falando para a comunidade. Revesti-vos, revista o outro irmão de misericórdia. Ao invés de você olhar para o irmão com dureza, ao invés de você olhar com o irmão com aquele olhar de agressão, com aquele olhar justiceiro, ele diz, olha com misericórdia. Olhe para ele está sofrendo, ele está errando, mas ele está errando na ignorância, ele está errando por falta de conhecimento, ele está tomando atitudes na vida dele que vão conduzi-lo para um caminho errado, mas olhe com misericórdia, tenha ternos afetos de misericórdia, revesti-vos. Ou seja, Paulo está dizendo, olhe com misericórdia uns para com os outros. Misericórdia. Depois o apóstolo Paulo diz, revesti-vos de bondade. Revesti-vos de bondade. Bondade é uma característica do homem, da mulher, ou a pessoa cujo pensamento sobre os outros não estão abaixo dos pensamentos sobre si mesmo. O que é um homem bondoso, uma pessoa bondosa? É aquela que olha para o outro com o mesmo interesse que ele tem para si, ele tem pelo outro. Essa é uma pessoa bondosa. No mesmo nível que ele quer para si, ele quer para o outro. A mesma disposição que ele tem para buscar aquilo que lhe é bom e benéfico, ele tem a mesma disposição para com o outro. O bondoso não é aquele que, quando é para si, ele empenha 100%. Quando é para o outro, o empenho é 50%. O bondoso é aquele que se empenha 100% para si e 100% para os outros. Então o apóstolo Paulo diz, revesti-vos de bondade. Assim como você busca o bem para você, busque para o outro também. Busque para o irmão também. Deixe isso claro para ele, que você está interessado na vida dele, que você está interessado nos projetos dele, que você está interessado em que ele também prospere e que a vida dele também seja uma bênção. Mostre para o seu irmão e conviva com ele e diga para ele, meu irmão, eu estou junto com você nesse seu momento de dor. Então, bondade, o apóstolo Paulo diz, revesti-vos de bondade, sejam bondosos. Diz mais, revesti-vos de humildade. Revesti-vos de humildade. Humildade não era uma virtude bem conceituada entre os gregos. Por isso que Jesus disse, bem-aventurados humildes. Não era considerado alguém virtuoso, alguém que fosse humilde. E o que é humildade? Humildade é simplesmente não pensar sobre você além daquilo que você é. Ser humilde é não pensar sobre você além daquilo que você é. É pensar somente o que você é. Ele disse, seja humilde, se revista de humildade. A humildade é pai, diz alguns teólogos, a humildade é pai do que vem mais adiante. A humildade é pai da mansidão e da longanimidade. A humildade vai nos levar à mansidão e à longanimidade. A mansidão é a humildade, é a maneira da minha ação com as pessoas. É o modo como eu ajo em relação às pessoas. Mesmo tendo poder
sobre elas, mesmo tendo autoridade sobre as pessoas que estão comigo, mas eu vou usar a mansidão. Eu não vou manipular. Eu não vou utilizar de um comportamento coercitivo. Eu vou ser manso. Eu vou me entregar, eu vou me doar, eu vou fazer o melhor que eu puder fazer por aquelas pessoas que estão sob a minha autoridade, mas com mansidão, sem utilizar a minha autoridade como um poder para manipular ou para fazer com que elas sejam da maneira que eu gostaria que elas fossem. O apóstolo Paulo está dizendo, revista-se de mansidão. Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim o que é ser manso. Jesus foi a pessoa que entregou tudo que Deus havia lhe dado em prol da humanidade. Mas Jesus não manipulou uma só pessoa. Jesus não coagiu ninguém. Jesus não pressionou. Jesus não se pôs ou se sobrepôs sobre as pessoas. Ele foi manso. Ele entregou o que tinha que entregar. Ele fez o que deveria fazer, mas com mansidão. E ele diz, revista-se de mansidão. Encha-se de mansidão. A longanimidade é a maneira como eu reajo em relação ao que as pessoas fazem comigo. Se a mansidão é a maneira como eu ajo em relação às pessoas, a mansidão, a longanimidade é como eu reajo ao que as pessoas fazem comigo. Então ele diz, seja longânimo, não seja raivoso, não se exaspere, não seja impaciente, não seja um ser ressentido. Eu não sei, me parece que o tempo que nós estamos vivendo, não encontramos tanta gente ressentida como no nosso tempo. Tem sempre alguém magoado com o pai, com a mãe, com o ex, com a avó, com a tia que não fez isso, que não fez aquilo, que não fez aquilo, que não foi isso, que não fez isso por mim, que não fez aquilo, que não me atendeu nisso, que não me atendeu naquilo. Estamos vivendo uma sociedade ressentida. E toda pessoa ressentida coloca a culpa nos outros. E nunca se assume na vida. Todo ressentido, qualquer problema que tem, é sempre o outro. É sempre o outro. E o apóstolo Paulo está aqui nos dando instruções importantes. Seja longânimo. Não fique ressentido com as pessoas. Não guarde esse tipo de pecados e fraquezas dos outros. Se alguém está sendo fraco em relação a você, por que você vai ficar guardando essas coisas? Seja longânimo. Então, longanimidade é a maneira como nós reagimos àquilo que as pessoas fazem a nós. Não se deixe levar por isso. Revesti-vos de longanimidade. Vestivos de longanimidade. Já que vocês estão em Cristo e disseram não às coisas terrenas, então encham-se de afetos de misericórdia, encham-se de bondade, encham-se de humildade, encham-se de mansidão e longanimidade. Amém, irmãos? Porque muitas vezes as pessoas ficam perguntando, o que é viver em amor? Como é isso? Muitas pessoas já me perguntam, mas pastor, isso é muito difícil. Como é que a gente mede isso? O apóstolo Paulo está aqui destrinchando, ele está dizendo, é você ter compaixão, é você ser humilde, é você ser longânimo, é você ser manso. Isso é amor. Isso é amor nas nossas relações. O apóstolo Paulo continua dizendo, suportai-vos uns aos outros.
Irmãos, tem crente chato? Tem. Por isso que está escrito aqui, suportáveis uns aos outros. Tem irmão que é chato. E vai continuar chato. Porque chatice tem a ver um pouco com temperamento também. Não é? Tudo pode ser mudado. Que fique claro isso. Mas tem gente que é difícil de lidar. Tem gente que é complicado de lidar. Tem gente que é pedra no sapato. Por isso está aqui, suportai-vos uns aos outros. Isso faz parte da dinâmica cristã. Isso faz parte da vida de fé. Suporte uns aos outros. Naquilo que ele é mais fraco, naquilo que ele não consegue enxergar, naquilo que a pessoa... Tem coisas, irmãos, assim que você está olhando e está tão claro e óbvio para você e o outro não está conseguindo perceber. Você fala, misericórdia, meu Deus. Essa pessoa não está conseguindo enxergar que isso aqui é um gasofilaço. Ele, não, isso é não estou conseguindo decifrar isso. E você fala, eu não te aguento, né? E aí a vontade é de fazer o que a gente fala, chutar não é o pau da barraca, né? Que você tem que chutar o irmão. E o Paulo diz, não, suporte. Ele não está conseguindo enxergar esse negócio. Suporte ele. Faz parte da fé, do exercício. Por exemplo, vocês têm que me suportar. Nós temos que nos suportar. E às vezes a gente sempre diz assim, eu tenho que suportar todo mundo. Pois é, está todo mundo te suportando também. Sempre tem alguém nos suportando em alguma coisa. Sempre tem alguém nos suportando em alguma coisa. E ele diz, suporte uns aos outros. Mas além desse suportar, no que diz respeito a essa relação, suportar também quer dizer ajudar o outro. Dê suporte o outro. Ajude o irmão. Como um soldado que está em guerra, o soldado quando está em guerra, eles estão ali um suportando ao outro, dando suporte para o outro. Estão ajudando. Quando está na trincheira, quando um está atirando, o outro está ali perto, está municiando as armas. Quando um é abatido, estão todos ali pegando, levando, suportando, né, ajudando, dando um suporte uns aos outros. Então, ajude. Ajude. Nós gostamos muito daquela coisa assim, a pessoa diz, eu estou doente. Estou doente. E aí a gente então, olha irmão, vai dar tudo certo, fica na bênção. Vai dar tudo certo. Não, irmão, que negócio vai dar tudo certo? Não. Ô, meu irmão, eu lamento por estar acontecendo isso com você. Que pena. Mas olha, eu estou aqui com você. Eu quero ser o seu suporte nesse momento. Eu quero ajudar você. O que posso te ajudar? Como eu posso cooperar com você agora? Seja o suporte de uma pessoa, de um irmão. Então diz, suportando uns aos outros. Aí diz mais o apóstolo Paulo. Perdoai-vos uns aos outros. Irmãos, por que o apóstolo Paulo está dizendo perdoai-vos uns aos outros? Porque vai ser preciso perdoar. É preciso perdoar. Ele diz, perdoai-vos uns aos outros. E o padrão é, assim também como Cristo perdoou você. As religiões pregam o seguinte, perdoe para que Deus perdoe as pessoas, para que Deus perdoe você. Jesus Cristo disse, não, perdoe as pessoas porque o Pai já perdoou você. Então, perdoe, sempre que tiver de perdoar alguém, olhe para o tamanho do perdão que Deus ofereceu a você. Olhe para você e pense, nossa, como foi o perdão de Deus para mim em Cristo Jesus. A partir daí, perdoe os outros irmãos. Você vai precisar perdoar. Nós vamos precisar perdoar.
Perdoe, perdoe. Seja perdoador. Tenha um coração perdoador. Abra o seu coração e perdoe. Mas perdoe de verdade. Spurgeon, falando sobre isso, ele disse o seguinte: suponha que alguém tenha te ofendido gravemente e te pediu perdão. Ele te pediu perdão, e aí você vai dizer para ele: bom, faz o seguinte, eu vou te perdoar, mas faça-me o favor, não passe na minha rua. O Spurgeon, ele diz o seguinte, que isso é uma espécie de perdão como uma perna cortada. É um perdão manco e não vale nada. O verdadeiro perdão não é aquele em que você perdoa, mas exclui a pessoa da sua existência ou da sua convivência. Porque Cristo Jesus, quando nos perdoou, Ele não disse, eu perdoo, mas cada um de vocês anda para lá e some. Não, Ele nos perdoou e disse, vem, vamos andar juntos. O Spurgeon está trazendo para nós essa ideia do perdão. Ele está dizendo, perdoe e deixe que a pessoa conviva com você na medida do possível. Eu sei que há situações, e nem gostaria de saber, mas me parece que há situações que isso não é possível. Mas na medida do possível, perdoe e permita que a pessoa continue convivendo com você. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Ou seja, você anda em misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, perdoando, suportando, e o amor é o vínculo de todas essas coisas. Então você se veste com isso e por cima o amor reveste todas essas coisas e faz com que a gente viva para a glória de Deus, alimentados e envolvidos no amor de Deus. O amor é quem aperfeiçoa todas essas qualidades. O amor é que aperfeiçoa todas essas expressões de caráter, de bondade, todas essas virtudes que estão envolvidas no sentimento do amor, elas são aperfeiçoadas e não ficam dispersivas. Então, quando ele diz assim que o amor é o vínculo da perfeição, ele não deixa com que a compaixão fique ali, a bondade do outro lado, a humildade solta por ali, longanimidade solta. O amor como vínculo da perfeição, ele reúne todas essas coisas. E essas coisas ficam conectadas. Essas coisas fazem parte de um estilo de vida, não estão mais agora desassociadas. Então, isso que ele está dizendo, revesti-vos do amor, o vínculo da perfeição. Porque a justiça, mesmo a justiça sem amor, pode se tornar desumana. O conhecimento sem amor se torna altivo e petulante. Tudo aquilo que não é carregado de amor, não tem simpatia humana. A fé sem amor se torna fanática. Entregar a sua vida sem amor é apenas um auto-sacrifício. Toda coragem sem amor é apenas uma força agressiva e temerária. O amor é o vínculo da perfeição, que faz com que todas essas virtudes se tornem perfeitas na vida da gente. E aí o apóstolo Paulo termina dizendo o seguinte, irmãos, para nós finalizarmos também. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo e sede agradecidos. Seja a paz de Cristo o árbitro. Talvez os irmãos palmeirenses aí não queiram nem ouvir falar em árbitro. Né, Ismael? Estragou a vida de vocês ontem. O árbitro. O que é o árbitro? É aquele que está entre duas posições
e definindo o mais justo possível. O mais justo possível. O apóstolo Paulo está dizendo, entre vocês, quando houver uma situação de litígio, quando houver uma situação de discordância, entre vocês, quando houver uma situação em que a inclinação seja para a guerra, ou para o conflito, para a separação, deixe que a paz seja o árbitro. Deixe que a paz venha refazer o ambiente. Aqui ele não está falando de paz interior, e não está falando da paz com Cristo. Está falando da paz na comunidade. Sempre que acontecer alguma coisa que pode levar a uma briga, a um conflito entre as pessoas, ele diz, chame a paz. Que a paz seja o árbitro entre vocês. E que vocês vivam assim, agradecidos, porque vocês são chamados para viver em um só corpo. Vejam que lições preciosas essas do apóstolo Paulo para a igreja de Colossos, e que vem a nós, no nosso tempo, encher o nosso coração, encher a nossa vida, a nossa mente, nos dando iluminação do alto, trazendo para nós as virtudes que vão fazer com que nós experimentemos a vida de modo bom, agradável e perfeito. São essas coisas, diz o apóstolo Paulo, que farão com que sejamos uma comunidade próspera. São essas coisas que farão com que tenhamos uma família próspera, abençoada, uma sociedade próspera. São essas coisas que nós vamos abraçando, que nós vamos distribuindo uns aos outros, revestindo, vestindo os outros com essas coisas. É elas que vão fazendo com que a nossa relação seja aperfeiçoada em Cristo. E como nós precisamos disso? Precisamos de tempos de paz, de harmonia, de poder sentar à mesa, de podermos conversar olho a olho, sem dificuldade, de colocar nossa posição ou não, mas sabendo que ali é um ambiente de paz. O apóstolo Paulo diz, gente, faça isso. E não faça como sugestão, é um imperativo. Revestivos dessas coisas. E sede agradecidos. Amém?